Com o amadurecimento do TAV no dia a dia da cardiologia clínica, será que podemos pensar em alta pós-TAV no mesmo dia? Temos segurança para incorporar o TAV ao grupo de procedimentos executados em hospital dia? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. A terapia cirúrgica sempre ocupou um espaço de tratamento padrão das doenças cardiovasculares, coronariana e valvar. No entanto, com a evolução e o aprimoramento das técnicas percutâneas transcatéter, esse tipo de abordagem vem crescendo ao longo das últimas décadas e atualmente encontra-se consolidada para o tratamento de diversas condições cardiovasculares. Esse aprimoramento das terapias por catéter resultou em uma diminuição dos números de procedimentos cirúrgicos de forma global, redução do tempo de internação hospitalar e melhor satisfação dos pacientes. Nesse contexto, a angioplastia coronariana, que foi a pioneira nesse tipo de tratamento, tornou-se tão segura a ponto de ser possível realizá-la de forma ambulatorial, em casos selecionados, com alta no mesmo dia após breve período de observação, em torno de 6 horas. Estudos demonstram uma incidência de eventos semelhantes aos dos pacientes que permaneceram pelo menos um dia internados após a intervenção. Muitos são os benefícios de um protocolo de alta no mesmo dia. Entre eles, podemos destacar uma maior comodidade do paciente, redução de custos hospitalares e menor incidência de delírio e infecção, principalmente em pacientes idosos, tornando-se uma estratégia interessante, tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde em questão. Mas será que, em procedimentos em cardiopatias estruturais, como o TAV, ou reparo valvar mitral borda a borda, seria possível o paciente receber alta no mesmo dia? Alguns estudos observacionais demonstraram a segurança de alta no mesmo dia para pacientes com características consideradas favoráveis e sem complicações maiores no procedimento. Porém, antes de pensar nessa conduta, o paciente deve preencher uma série de pré-requisitos, como por exemplo, o procedimento deve ser isento de complicações maiores, as quais irão resultar em uma necessidade de arsenal diagnóstico e tratamento com estrutura hospitalar. O paciente deve permanecer em observação por no mínimo 6 horas, em um ambiente com monitorização eletrocardiográfica contínua e de sinais vitais, a fim de se detectar distúrbios de condução ou mesmo outras complicações que podem não ser imediatas no pós-TAV. Após o procedimento, o paciente deve realizar um ecocardiograma para verificar o funcionamento da prótese e descartar complicações, como derrame pericárdico, além da realização de um eletrocardiograma antes da alta hospitalar. O paciente e familiares devem estar conscientes da possibilidade de alta no mesmo dia e, juntamente com a equipe médica, se sentirem seguros e confortáveis com essa estratégia. Antes da alta, deve-se garantir que o paciente e os seus familiares estejam com as medicações necessárias em mãos e compreendam todos os itens da receita. E é necessário que o paciente tenha um fácil acesso ao serviço de urgência em caso de intercorrências em casa e que ele possua algum suporte familiar 24 horas por dia para auxílio. Além disso, a equipe assistente deve entrar em contato com o paciente precocemente por telefone, geralmente no segundo dia, e o paciente deve voltar ao consultório médico entre 7 e 14 dias. Especificamente sobre a realização do TAV com alta no mesmo dia, além dos pré-requisitos que acabamos de falar, aconselha-se que o procedimento seja realizado de forma minimamente invasiva, ou seja, sobre sedação leve ao invés de anestesia geral, evitando sondas vesicais e outras invasões que não sejam essenciais para o caso. Sugere-se também a realização de uma angiografia do sítio de inserção da bainha do TAV, através de um acesso contralateral, para garantir que não haja complicações vasculares importantes. Uma das maiores preocupações se dá pelo risco de desenvolvimento de distúrbios de condução avançados de forma tardia. Por esse motivo, a estimativa do risco de desenvolvimento de distúrbios de condução avançados deve ser realizada de forma criteriosa durante a avaliação pré-procedimento. Por exemplo, pacientes de alto risco não devem ser considerados para esse tipo de estratégia. Já pacientes que possuem marcapasso definitivo podem ser selecionados porque já encontram-se protegidos. Para realizar uma monitorização contínua de 6 horas, é recomendada que o procedimento com possibilidade de alta no mesmo dia sejam alocados para a realização o mais cedo possível, para que esse período seja respeitado. Apesar de maior preocupação estar relacionada aos distúrbios de condução,
que podem ocorrer mais tardiamente, os dados atuais demonstram que a ocorrência de bloqueios de alto grau ou morte súbita é incomum. Uma estratégia proposta para estratificar esse risco, que já abordamos em outro podcast, é a possibilidade de se realizar uma estimulação atrial no pós-procedimento a 120 batimentos por minuto, o chamado Rapid Pacing. A ausência de desenvolvimento do fenômeno de Wenckebach durante a estimulação do átrio direito demonstrou alto valor preditivo negativo de mais de 98%. Porém, entre os que apresentaram essa alteração, apenas 13% necessitaram do implante de marcapasso. Com relação à alta no mesmo dia, no reparo valvar mitral borda a borda transcatéter, os dados são ainda mais escassos. Há uma maior dificuldade de se realizar essa estratégia pelas características intrínsecas do paciente e do procedimento, principalmente pela necessidade de anestesia geral para o uso de uma ecocardiografia transesofágica durante o procedimento. Vale ressaltar que esse reparo tem indicação atualmente em pacientes de alto risco cirúrgico. Portanto, essa alta no mesmo dia, nesse perfil de pacientes cheio de comorbidades e descompensação clínica, ainda é extremamente questionável. Em suma, a realização de alta no mesmo dia em procedimentos intervencionistas transcatéter é sim uma realidade em muitos centros. A intervenção cardíaca estrutural caminha nesse sentido. Vale ressaltar que essa estratégia deve ser considerada após um procedimento sem absolutamente complicações maiores e com um período de monitorização mínima adequado. Além disso, o segmento após o procedimento deve ser realizado de forma programada e sistematizada. A rede de suporte social bem estabelecida, incluindo o atendimento adequado da importância do uso das medicações prescritas e o acesso ao sistema de saúde de emergência, deve estar sempre garantido. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Pedro Nix e Thalita Mialski, Almir Lacalle e Noessa Strangler, escreveram um excelente texto sobre a possibilidade de realizar alta hospitalar no mesmo dia de um TAV. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.